tópico que falta para a gente poder acabar de conversar sobre os direitos de nacionalidade é aqui, ó, no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal, que muitas vezes você pode ter já se deparado e talvez não tenha entendido, né, do que se trata. O artigo 5º, parágrafo 4º, fala que o Brasil se submete à jurisdição do famoso TPI, Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Bom, o TPI ele é um órgão, um organismo internacional. E ele foi constituído através de um tratado internacional que é chamado de Estatuto de Roma. Então, o Estatuto de Roma é o tratado internacional que deu origem ao Tribunal Penal Internacional. Para que foi criado esse Tribunal Penal Internacional? Depois da Segunda Guerra Mundial, vários prisioneiros de guerra, eles foram julgados pelos crimes que teriam praticado durante a guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. E esse tribunal, posteriormente, sofreu muitas críticas, foi o chamado Tribunal de Nuremberg. Existe um filme, né, até indico que vocês assistam o filme, é muito interessante, é análise jurídica mesmo, do que aconteceu e dos julgamentos em si, e os julgamentos previam, as condenações previam, inclusive, a aplicação de pena de morte. Então, esse Tribunal de Nuremberg, ele foi um tribunal destinado ao julgamento dos prisioneiros de guerra, lógico, de quem perdeu a guerra, né, dos generais alemães, italianos, poloneses. Então, de quem perdeu a guerra, eles foram julgados pelos crimes de guerra que teriam sido praticados. E aí, a grande crítica é que o Tribunal de Nuremberg, ele foi um tribunal de exceção. O que significa tribunal de exceção? Tribunal de exceção, ou juiz de exceção, é aquele que é criado, é aquele que é escolhido depois que o fato aconteceu. Então isso viola um princípio básico de julgamento, de exercício da jurisdição, que é a imparcialidade. Portanto, hoje, a jurisdição criminal é algo que foi ventilado no habeas corpus, que o ministro Fachin acabou por anular as condenações do ex-presidente Lula. É algo de competência criminal, uma discussão que foi debatida ali, é uma discussão sobre a competência criminal. O que significa isso? De acordo com o Código de Processo Penal hoje em vigor, antes do crime ser praticado, de antemão, nós já sabemos qual o juiz competente, qual o tribunal competente para processar e julgar aquele crime, para evitar que exista o tribunal de exceção. O que seria o tribunal de exceção? Ó, se um sujeito, hoje, ele praticar um crime de homicídio doloso na comarca de Divinópolis, então, esse sujeito que praticou um crime de homicídio doloso na comarca de Divinópolis será processado e julgado na comarca de Divinópolis pelo juiz de direito de uma das varas criminais da Justiça Comum Estadual, vinculada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agora, se um sujeito na comarca de Divinópolis praticar um crime de homicídio contra uma vítima que é funcionária pública federal, no exercício da sua função ou em razão dela, por exemplo, o indivíduo, ele pratica um crime de homicídio doloso contra
uma oficiala de justiça que atua na Justiça Federal. Esse crime será julgado pela Justiça Federal e não pela Justiça Comum Estadual. Não vai para o fórum lá do bairro Liberdade. Vai para o fórum da Justiça Federal, que é ali na Praça da Catedral. Então, a gente tem regras de competências pré-estabelecidas que já determinam, a depender do crime que for praticado, e qualquer crime que seja praticado, qual será o órgão competente para processar e julgar aquele crime. Com o Tribunal de Nuremberg, isso não aconteceu. Depois que os crimes aconteceram, é que eles escolheram o juiz para julgá-los. Então, qual que era a grande demanda, qual que era a grande necessidade? De se criar um Tribunal Penal Internacional permanente que, se caso vier a acontecer crimes de guerra, se caso vierem a acontecer crimes que possam chamar o exercício da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a gente já tem juízes pré-estabelecidos, juízes pré-escolhidos para poder processar e julgar esses crimes. Então, a definição do tribunal, a definição de quem vai julgar, qual órgão vai julgar, tem que estar estabelecida antes do fato acontecer. Se o fato acontece hoje e depois de ocorrido o fato, se escolher um juiz, se criar um tribunal para poder julgar esse fato, esse tribunal, esse juiz, será considerado um juiz de exceção, não é um juiz natural da causa, porque ele foi escolhido posteriormente. Isso viola a imparcialidade porque imagine o peso que vocês receberiam, né? Imagina a pressão que vocês receberiam se surgisse uma terceira guerra mundial, essa terceira guerra mundial acabasse com países perdedores e países vencedores, e vocês fossem escolhidos juízes para julgarem os generais que praticaram crimes de guerra relativamente aos países que foram derrotados na guerra. Imagina a pressão que vocês receberiam. Imagina que vocês não teriam imparcialidade nem segurança, por mais que as provas não autorizassem, em absolver qualquer um desses acusados. Agora, uma vez que vocês já estão estabelecidos como juízes, e se caso acontecer algum crime, vocês já estão pré-escolhidos para julgar esses fatos criminosos, vocês têm muito mais segurança, né, muito mais possibilidade de analisar o fato de maneira imparcial do que se forem escolhidos posteriormente. Imagine que você pudesse escolher o juiz para julgar os fatos do seu cliente ou de algum amigo que está respondendo por algum crime. Imagine se você pudesse escolher. O crime aconteceu e aí você tem a opção de escolher qual o juiz que julgaria o fato pelo qual o seu amigo ou um familiar seu muito próximo será julgado. E que você também tivesse a oportunidade de escolher o juiz que iria julgar um crime pelo qual o seu inimigo está sendo acusado. Imagina, você vai escolher o juiz que vai julgar o crime pelo qual o seu amigo está sendo processado e o juiz que vai julgar o crime pelo qual a sua sogra está sendo processada. Então é lógico que para um você vai escolher um juiz mais bonzinho, para o outro você vai escolher um juiz mão pesada mesmo. Para atacar é pena de prisão perpétua, pena de morte, é enforcamento em praça pública. Não que eu esteja desejando isso, mas se você pudesse escolher o juiz, você não tomaria uma decisão imparcial. Da mesma forma, o juiz escolhido. Certo? Então, com base nessa lógica, de se evitar um tribunal de exceção e de se criar um tribunal para poder julgar casos com repercussão internacional, crimes com repercussão internacional, foi criado o Tribunal Penal Internacional, o famoso TPI. E aí, gente, é um assunto que eu gosto muito, porque eu já fui humilhado, eu não sei se eu comentei isso com vocês, já devo ter comentado isso com vocês, eu vou contar esse caso de novo.
porque foi uma das grandes humilhações que eu passei na minha vida acadêmica, foi por causa do Tribunal Penal Internacional. Quando eu me submeti à prova para ser admitido pelo programa do mestrado, e aí você submete a várias etapas, você tem que fazer prova de proficiência em língua estrangeira, depois que você for aprovado, você faz uma prova específica sobre a linha de pesquisa do mestrado, né, com questões dissertativas, aí depois você faz uma avaliação de currículo e uma avaliação de projeto. Então, basicamente, são 4 etapas essa seleção para ingresso no mestrado. E aí, na minha última etapa, na análise do meu projeto de pesquisa, o meu projeto de pesquisa era sobre o Tribunal Penal Internacional. E acabou que depois a minha dissertação não teve nada a ver com o TPI, mas, inicialmente, o projeto de pesquisa que eu apresentei para ser trabalhado no mestrado era sobre o Tribunal Penal Internacional. E aí o projeto de pesquisa, vocês vão ver futuramente, quando vocês forem desenvolver o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso de vocês, vocês vão ter que fazer um projeto de pesquisa, e aí vocês vão ver que o projeto de pesquisa tem um tópico que são os objetivos da pesquisa. E aí um dos meus objetivos de pesquisa era demonstrar, olha que coisa bonita, olha que coisa bacana. Um dos meus objetivos era demonstrar que o Tribunal Penal Internacional é um importante mecanismo na promoção e proteção dos direitos humanos. Olha que coisa bonita para você escrever no seu projeto de pesquisa. Demonstrar que o Tribunal Penal Internacional é um importante mecanismo de proteção e promoção dos direitos humanos. Aí eu, humildemente, fui lá fazer a entrevista do projeto de pesquisa. Né? Fui lá me submeter à análise do projeto de pesquisa. Aí sentam 2 professores lá, bichões do mestrado, que são professores do mestrado, e que te enchem de pergunta sobre o seu projeto, né? Para ver se o seu projeto tem coerência e para ver se você também tem alguma coerência na cabeça, para ver se você tem condição de fazer o mestrado. Aí esse professor virou para mim e falou assim, olha, estou vendo aqui, legal, você quer escrever sobre o Tribunal Penal Internacional, e eu queria saber quantos países, né, ao redor do mundo, se submetem à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Eu estava sabendo quase praticamente tudo, eu tinha lido muita coisa sobre o Tribunal Penal Internacional. Então, assim, em questão de, antes dele acabar de fazer a pergunta, eu virei para ele e falei assim, professor, 103 países? Eu falei, não, mas tá sabendo pra caramba, hein? Mas tá sabendo demais. Não, senta aqui no meu lugar aqui que eu vou te dar aula do Tribunal Penal Internacional. Aí ele virou para mim e falou assim, pois é, estou vendo aqui que um dos seus objetivos de pesquisa é demonstrar a importância do Tribunal Penal Internacional como mecanismo de proteção e promoção dos direitos humanos. Falei, perfeitamente, olha que coisa linda, né? Que coisa bonita. Aí ele falou assim, olha, um organismo internacional que tem adesão de 103 países, qualquer necessidade de você escrever uma dissertação de mestrado para demonstrar que ele é importante. Não está suficiente a importância dele, não, de ter a adesão de 103 países. Aí sabe quando você vai murchando, você vai encolhendo? E aí foi daí para cima, gente. Foi assim, me chamou de idiota, de burro um monte de vezes, mas numa elegância, numa classe, né, que assim, as perguntas que ele me fez no meu projeto de pesquisa foi daí para cima. E ele falou assim, olha, né, qualquer necessidade de você demonstrar, como que você vai demonstrar que isso é importante? Você não está satisfeito com a importância dele, não? Você ainda tem que fazer uma dissertação para demonstrar que ele é importante? E aí foi daí para cima. Eu falei assim, não, é porque, né, a comunidade jurídica não tem tanto conhecimento sobre o Tribunal Penal Internacional. Aí ele virou para mim e falou assim, então você quer distribuir panfleto do Tribunal Penal Internacional no Farol? Para que as pessoas passem a conhecer o Tribunal Penal Internacional? Quem sabe você faz umas visitas guiadas
né, você via guia turístico do Tribunal Penal Internacional, foi daí para cima, né, assim, foi terrível, foi terrível. Mas, enfim, acabou que deu certo. E aqui, eu vou, né, já vou adiantar para vocês, que o que a gente passa, né, no mestrado, que o professor Mardoqueu está passando lá no doutorado dele, a gente tem alguns momentos para poder descontar, sabe? E o descontar nosso é nas bancas de monografia. Então, assim, é tudo um aprendizado na vida, né? O que a gente aprende lá, a gente ensina vocês depois nas bancas de monografia. Então, assim, não é uma ameaça. É só uma constatação de que quando chegarem as apresentações de monografia, se preparem. Se preparem para esse tipo de elegância, né, que nós vamos manter. Nós temos que ensinar, passar isso adiante. Né, o conhecimento, a gente não pode guardar com a gente tem que transmitir esse conhecimento. Tá? Então vai ser daí para pior também. Tá? E vai ser daí para pior. Então vocês já vão se acostumando. Ó. Quando chegar o TCC, vai ser o momento de vocês aprenderem essas maldades. Então, aqui, o TPI, né, a adesão à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, está previsto lá no 5º parágrafo 4º, no artigo 5º parágrafo 4º da Constituição Federal, e o Brasil assinou o Estatuto de Roma, que é o tratado internacional que constituiu o TPI, assinou, né, e internalizou, ratificou esse tratado. Ó, então veio o decreto 4.388 de 2002. Então, a partir desse decreto, ó, o presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 8 da Constituição, considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, por meio do decreto legislativo número 112, de 6 de junho de 2002, considerando que o mencionado ato internacional entrou em vigor internacional em 1º de julho de 2002, portanto, é a partir dessa data que passa a funcionar, que passa a existir e que passa a exercer a sua jurisdição, o TPI, que já teve uma juíza brasileira. Interessante que já teve, o Tribunal Penal Internacional já teve uma juíza brasileira. Né? Os juízes lá, eles são escolhidos e eles têm um mandato. Salvo engano, ela exerceu a jurisdição lá por 2 mandatos. Foram 8 anos como juíza do Tribunal Penal Internacional. E passou a vigorar para o Brasil em 1º de setembro de 2002, nos termos de seu artigo 126, decreta. Então, esse é o decreto 4.388, que internalizou o Estatuto de Roma. Aí, os artigos que compõem esse decreto são os artigos do Tratado Internacional, né, do famoso Estatuto de Roma. Ó, e aí o que é importante? Esse famoso Tribunal Penal Internacional, ele só tem competência para julgar 5 crimes. Então, não é qualquer tipo de crime, melhor dizendo, 4, né, porque tem uma discussão aí, mas enfim. Não é qualquer crime, não é qualquer tipo de crime que pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Então, o Estatuto de Roma fala assim, olha, basicamente 4 tipos de crime, mas que se desdobram em várias condutas. Então, o Tribunal Penal Internacional só tem competência para julgar o crime de genocídio, os crimes considerados crimes contra a humanidade, os chamados crimes de guerra e, por último, os crimes de agressão. Então, basicamente, somente esses crimes aqui que podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. E aí, a discussão passa a ficar interessante, porque o artigo 77 do Estatuto de Roma fala sobre as penas aplicáveis àquelas pessoas que forem condenadas pelo Tribunal Penal Internacional. Número 1. Sem prejuízo do disposto no artigo 110, o tribunal pode impor à pessoa condenada por um dos crimes previstos
no artigo 5º do presente estatuto, uma das seguintes penas. Letra A, pena de prisão por um número determinado de anos até o limite máximo de 30 anos. Ou, letra B, pena de prisão perpétua, se o elevado grau de ilicitude do fato e as condições pessoais do condenado o justificarem. Então, qual que é o problema? O Tribunal Penal Internacional, ele prevê a aplicação de uma pena de prisão perpétua. E aí, gente, a grande discussão é a seguinte: a Constituição Federal, ela veda a aplicação de uma pena de prisão perpétua. A Constituição Federal veda pena de morte em tempo de paz e veda a aplicação de pena de prisão perpétua em tempo de guerra, em tempo de paz, qualquer que seja. A pena de prisão perpétua não tem possibilidade nenhuma de ser aplicada no Brasil. Mas o detalhe é o seguinte: o Tribunal Penal Internacional não fica no Brasil, ele fica em Haia, na Holanda. A sede dele é em Haia. E aí, cuidado que existe outro tribunal internacional, que é o Tribunal de Haia, é o Tribunal Internacional, né, a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, Corte Internacional de Justiça, cuja sede também é em Haia. Então, cuidado. A Corte Internacional de Justiça julga os estados soberanos. Se o Brasil tem alguma demanda contra a Itália, por exemplo, ele pode propor essa ação na Corte Internacional de Justiça. E, se um sujeito praticar aqui no Brasil um crime de genocídio, por exemplo, ele poderá ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional também em Haia. Então, cuidado, né? Quando fala de Tribunal de Haia, pode ser tanto a Corte Internacional quanto o Tribunal Penal Internacional. Certo? Então tem que tomar esse cuidado. Ó, a discussão fica interessante quando a gente imagina o seguinte, juridicamente pensando. O sujeito pratica um crime que é de competência do Tribunal Penal Internacional, exemplo, um crime de genocídio. E aí, vamos imaginar que esse sujeito seja brasileiro. E esse brasileiro pratica aqui no Brasil um crime de genocídio. E é importante explicar que não é qualquer crime, tem que ser os crimes previstos aí no Estatuto de Roma, crime de genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade ou crime de agressão. E aí depois o Estatuto vem e exemplifica, depois se você tiver curiosidade, quais são os crimes de agressão, quais são os crimes contra a humanidade, você abre aí o Estatuto de Roma, joga no Google, Estatuto de Roma, abre o primeiro link que aparecer, você vai ver a especificação desses crimes. Né? Um exemplo é reduzir a pessoa à condição análoga de escravo, tal qual tem um dispositivo previsto no Código Penal, é considerado crime contra a humanidade e poderia ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Tá, mas como que eu faço a divisão? Quando que será julgado pela jurisdição brasileira? Quando que será julgado pelo Tribunal Penal Internacional? O Tribunal Penal Internacional, ele tem uma competência chamada de residual. O que significa isso? Ele só pode julgar, só pode processar e julgar alguém pelo crime se o país no qual o crime foi praticado tiver ficado inerte, não tiver tomado providência nenhuma em relação àquele crime. Ou se tiver processado aquele sujeito, mas sem nenhuma eficiência. Então, o Tribunal Penal Internacional só pode exercer a jurisdição se o país onde o fato aconteceu não tomar providência nenhuma. Foi praticado aqui no Brasil um crime de genocídio, por exemplo, ou um crime contra a humanidade, por exemplo, e o Estado brasileiro não tomou nenhuma providência. O crime aconteceu, a comunidade internacional teve notícia do crime e ninguém tomou nenhuma providência. Aí, a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional pode, a partir de alguns elementos, a partir de algumas provas, iniciar um processo no Tribunal Penal Internacional para que esse sujeito, então, seja processado, tenha direito de defesa, possa constituir e apresentar sua defesa,
para que ao final seja julgado, para ser condenado ou absolvido. Agora, se o crime aconteceu aqui no território brasileiro, por mais que seja um crime contra a humanidade, que seja um crime de agressão, que seja um crime de genocídio, se esse sujeito foi processado, condenado e efetivamente punido, o Tribunal Penal Internacional não vai poder fazer nada. Por mais chique que seja processar e julgar alguém pelo Tribunal Penal Internacional, se a coisa foi resolvida internamente, o Tribunal Penal Internacional fica quietinho aí, você não vai poder fazer absolutamente nada. Fica na sua aí. Agora, se o país não toma providência nenhuma, o crime aconteceu, existem várias e várias evidências desse crime, e ninguém tomou providência internamente. Aí o Tribunal Penal Internacional pode processar e julgar. Bom, aí a dúvida é a seguinte: se um brasileiro pratica um crime em qualquer lugar que seja do planeta, vamos imaginar aí que um brasileiro nato, isso pode cair na sua prova, isso aí pode ser objeto de pergunta da sua prova oral, e aí um brasileiro nato praticou um crime num país da África, praticou um crime contra a humanidade num país da África, veio correndo, se escondeu aqui no Brasil porque ele sabe que brasileiro nato não pode ser extraditado. Esse país da África, embora o fato tenha sido noticiado para a comunidade internacional, esse país não tomou providência nenhuma. Não iniciou nenhum processo para tentar punir esse brasileiro nato que lá praticou um crime contra a humanidade. Aí, inicia-se contra esse brasileiro nato que está no Brasil um processo perante o Tribunal Penal Internacional para puni-lo. E aí o Tribunal Penal Internacional não só condena esse sujeito, esse brasileiro nato que está no Brasil, como aplica a ele uma pena de prisão perpétua. E aí, doutor, doutora, brasileiro nato, condenado pelo Tribunal Penal Internacional a uma pena de prisão perpétua, qual a providência a ser tomada? Ele pode ser entregue ao Tribunal Penal Internacional para cumprir essa pena de prisão perpétua? Olha que pergunta boa. O examinador te fazendo a sua pergunta na sua prova oral. Ó, primeiro ponto. Você tem que tomar muito cuidado com a pegadinha aqui, porque quando fala em brasileiro nato, você vai lembrar o seguinte, você vai falar assim, opa, brasileiro nato não pode ser extraditado de jeito nenhum. Né? Então, a tendência é você responder que ele não pode ser enviado lá para o Tribunal Penal Internacional para poder cumprir a pena, porque ele é brasileiro nato e, portanto, nenhum brasileiro nato não pode ser extraditado. Se você responder dessa forma, que não existe a possibilidade de enviar ele para o Tribunal Penal Internacional, porque ele é brasileiro nato, e brasileiro nato não pode ser extraditado, você errou a resposta. Você errou. Sabe por quê? Porque a extradição, ela existe. A extradição é um ato em que eu tenho uma relação internacional entre países. Olha aqui. Brasil e Estados Unidos. Lembra lá da reportagem? Aí a senhorinha veio aqui, né, foi lá nos Estados Unidos, praticou o crime nos Estados Unidos, correu aqui para o Brasil, estava residindo aqui no Brasil. Aí o que os Estados Unidos fizeram? Ó, Brasil, tem uma pessoa aí no seu território que tem pena para cumprir aqui no meu. Então você vai ter
que enviar ela aqui para mim. Então, esse envio de um país para outro, de um indivíduo que tem condenação criminal, que tem pena para cumprir, ou que tem que responder a esse processo, lembra que a extradição ela acontece por dois motivos, seja para cumprimento da pena, seja para instrução processual penal, seja para poder produzir as provas nesse processo. Então, se o Brasil vai enviar o indivíduo para os Estados Unidos e responde a um processo criminal lá para fins de instrução processual ou para fins de cumprimento de pena, esse envio é chamado de extradição. E se o sujeito for brasileiro nato, essa extradição não será possível. Porque a Constituição Federal fala que é proibida a extradição de brasileiro nato. Boa, Patrícia, daqui a pouco nós vamos comentar sobre esse ponto aí. Então, ó, primeiro ponto, extradição só existe entre estados, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Argentina, Brasil e Alemanha, Brasil e Portugal. Aí existe a possibilidade de se extraditar alguém. E, peraí que Siri começou a falar aqui, beleza. Ó, então aí existiria a possibilidade de extraditar alguém. Se esse alguém for brasileiro nato, essa possibilidade se extingue. E o Brasil, para poder realizar essa extradição, primeira coisa, primeiro requisito, o Brasil precisa ter com o país que está requerendo a extradição tratados de cooperação de extradição. E aí, para ficar bem simples, ó. Quando eu quero contratar um plano da Vivo, eu vou lá e celebro com a Vivo um contrato, um acordo de vontades. Quando o Brasil quer exportar soja para a China, o Brasil não celebra contrato, ele celebra tratado internacional. Então, o tratado internacional, a grosso modo, é um acordo de vontades entre entes que são dotados de soberania. Então, o Brasil, para viabilizar a extradição de alguém para os Estados Unidos, o Brasil, ele celebra um tratado internacional com os Estados Unidos. Fala só, Estados Unidos, vamos celebrar aqui um acordo de vontades, né, manifestando que se você precisar que eu extradite alguém para o seu território, eu concordo e o contrário também funciona. Se eu precisar que você extradite alguém que está aí no seu território para cumprir pena aqui, no meu, você também vai concordar. Beleza? Então vamos fazer esse acordo. Não são todos os países que possuem tratados internacionais de cooperação de extradição. Por isso que é comum, e aí no caso da Lava Jato, no caso do Mensalão, a gente teve essas notícias de cidadãos condenados criminalmente no Brasil que fugiram, saíram do país e foram morar em países do Oriente Médio com os quais o Brasil não tem tratado de cooperação de extradição. Ou seja, por mais que ele esteja condenado criminalmente, por mais que ele tenha pena para cumprir, não tem a menor possibilidade, porque ele está no território de um país com o qual o Brasil não possui tratado internacional de cooperação de extradição. E muito provavelmente, por conta de uma pessoa, de um indivíduo, o Brasil, a depender do país, não vai utilizar de forças diplomáticas para celebrar esse tratado. O sujeito vai ficar impune, vai ficar morando lá, e aí não tem jeito, não tem o que se fazer. Esperar que algum dia ele volte para o território nacional para que aqui ele possa, então, ser preso para começar a cumprir a sua pena. E aí, o que o Brasil faz quando celebra esses tratados? O Brasil impõe algumas condições, né, a exemplo do princípio da dupla punibilidade, né, o que a Patrícia está perguntando aqui. Ó. O que é a dupla punibilidade? O Brasil só concorda em extraditar alguém
para um país estrangeiro, e lembra, extradição diz respeito a envio de alguém para outro país. É país com país, é estado com estado, certo? Então, se o sujeito foi condenado criminalmente lá no país que está pedindo a extradição desse indivíduo, se ele foi condenado lá por adultério, o Brasil vai falar só, não vou extraditar não. Não vou extraditar não, porque o adultério aqui no meu país já deixou de ser crime há muitos anos. E pasmem os senhores e as senhoras. O adultério no Brasil, salvo engano, foi crime até 2006. Para vocês não dizerem que eu estou inventando isso da minha cabeça, vou mostrar para vocês que adultério era crime. Olha aqui, ó. Até 2005. Vou compartilhar com vocês a tela aqui. Pra vocês verem que eu não estou mentindo. Olha aqui, ó. Artigo 240 do Código Penal. Crime de adultério. Revogado pela Lei 11.106 de 2005. Então, até 2005, o adultério no Brasil era considerado crime. Então, hoje, se alguém foi condenado no exterior por adultério, e aí esse país faz um pedido de extradição ao Brasil, esse indivíduo não é brasileiro nato, porque brasileiro nato não é extraditado de jeito nenhum. Vou imaginar que ele seja estrangeiro. E aí esse país fala assim, olha, manda aqui para mim, porque ele foi condenado aqui por adultério. O que o Brasil vai fazer? Não mando, não. Não mando, porque esse fato não é crime na minha legislação. Então, primeiro, o Brasil só vai concordar em fazer a extradição, se não for brasileiro nato, se, sendo brasileiro naturalizado, o crime tem que ter acontecido antes da naturalização, ou se o crime foi praticado depois da naturalização, tem que ser crime de tráfico de drogas. O fato tem que ser crime lá e aqui, para ser punido, para poder ser possível a extradição. E outro princípio da comutação da pena. Ou seja, se a pessoa lá no exterior foi condenada à pena de prisão perpétua, por exemplo, como o Brasil não admite a aplicação dessa pena, né, se a pessoa foi condenada lá à pena de morte, por exemplo, e aí o Brasil não admite a aplicação da pena de morte durante o tempo de paz, só durante momentos de guerra declarada. E aí eu acho que a última guerra nossa foi contra o Paraguai, né, a guerra do Paraguai há centenas de anos. Então, enfim, não será possível, o Brasil vai exigir que haja comutação da pena. Como assim? O que é comutação? Trocar essa pena. Ó, o sujeito está aí condenado à pena de prisão perpétua. Eu, Brasil, não admito a aplicação de pena de prisão perpétua. Então, nós vamos trocar essa pena de prisão perpétua pela pena mais grave que existe aqui no meu território, que era de 30 anos de prisão, hoje é de 40 anos de prisão. Então, hoje, deixa eu colocar para vocês aqui, vai ser o artigo... Peraí. Hoje a pena será de 40 anos. Não vou achar aqui não, mas enfim. Ação na pena, substituição, não vou achar não. Mas depois eu falo com vocês. Vai estar aqui na parte geral do código. Me ajuda aí, gente. Vocês já devem estar estudando ou devem estar quase estudando isso aí. Só para ir para mim.
Mas, enfim, com a mudança do pacote anticrime, cuidado, né, que a pena máxima que nós temos na legislação brasileira hoje não é mais de 30 anos de prisão, e sim de 40 anos. Então o Brasil fala assim, olha, não é brasileiro nato, não é brasileiro naturalizado, e se for brasileiro naturalizado, o crime tem que ter sido praticado antes da naturalização ou praticado depois, desde que seja tráfico de drogas. Não, o crime é crime lá no estrangeiro e aqui no território nacional, e se a pena a ser aplicada lá no estrangeiro for uma pena proibida pela Constituição Federal, então o Brasil exige a comutação. Vamos ter que trocar a pena de prisão perpétua, nós vamos trocá-la pela pena mais grave que existe na legislação brasileira, que é a pena de 40 anos de prisão.